Boa noite a todos. Boa noite mais fervoroso, né? Aí, olha ali, ó. Então, meu nome é Adolfo Fluiman, prazer estar aqui novamente aqui no Allan Kardec, né? Sempre muito bom estar aqui com essa plateia. E nosso tema de hoje é um tema um tanto quanto pesado, né? Nós vamos falar sobre suicídio. E aí nós vamos tentar entender um pouquinho mais, né, sobre as causas, o que leva uma pessoa a esse termo e o que se poderia fazer, o que se pode fazer para evitar, né? Então, o suicídio, o espiritismo, psicanálise, psicologia analítica. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, né? Mas esse é um tema que, obviamente, sempre vai estar muito ligado a essa matéria. Então, tem muita opinião, né, de todas essas áreas dentro da psicanálise, da psiquiatria, sobre o suicídio. E dentro do espiritismo, obviamente, a gente tenta trabalhar com a profilaxia, de forma que possamos evitar esse mal que vai de encontro às leis de Deus, né? Então, todos nós entendemos que esse é um maior crime perante as leis de Deus. Então, para a gente iniciar a matéria, nós vamos dizer o seguinte: o suicídio, ele não é um fato onde uma pessoa levanta de manhã e fala, vou me suicidar. Primeiro é feita uma construção, né? E essa construção do suicídio, não só do suicídio, mas tudo que acontece na nossa vida, nós fazemos uma construção. Então, por exemplo, nenhum sujeito chega e fala, vou fumar. Para ele fumar, ele está procurando, eventualmente no cigarro, um subterfúgio para resolver um problema dele de ansiedade. Mas antes dele chegar no cigarro, ele procurou várias outras coisas. Comeu muito chocolate, bala, enfim, tentou várias coisas até ele chegar no cigarro. Opa, o cigarro resolveu o meu problema de ansiedade. Então ele fez uma construção. O suicídio não é diferente. Ninguém acorda de manhã dizendo que vai se suicidar. Ele constrói isso. Então, essa pessoa, ela está emitindo, esse indivíduo, ele está emitindo sinais para alguém, né? Para a família, por exemplo. Então, um bebê, por exemplo, quando nasce, ele chora. Depois que ele vai para casa, ele quer um leite, ou ele quer que troque a fralda dele, ou ele está com dor de barriga. O que ele faz? Inicialmente, ele se mexe. Ele mexe a perna, ele mexe os braços, ele dá uns grunhidos, ninguém vem. Aí ele chora, aí a mãe vai. Então, ou seja, ele construiu aquilo para chegar no termo final que resolveu o problema dele. Eu chorei, alguém veio me atender. Então, para a gente entender que tudo é uma construção, a coisa funciona mais ou menos dessa maneira com o suicida. Bom, como é que nós vamos trabalhar esse pensamento do suicídio, né? Como que isso chega no meu campo mental, para eu chegar ao ponto de me suicidar? Então eu estou lá emitindo sinais, chego para minha família, para minha mãe, para o meu pai, olha, eu não estou bem, eu não estou bem. Ah, isso é frescura, vai trabalhar, vai estudar, vai arrumar uma roupa para lavar. Sempre tem essa história das pessoas não acreditarem que o outro eventualmente não está bem. Aí uma mãe vai lá, abre uma gaveta do filho e acha um maço de cigarro. Opa, meu filho está fumando. Mas ela não percebeu que o filho tem insônia, que o filho não controla a raiva, que ele é impaciente. Então, aí de repente, esses sinais que ele estava dando, ele chegou ao termo do cigarro que eventualmente resolveu parcialmente o problema dele. Então, quando a gente não entende esses sinais, uma pessoa vai lá e toma uma decisão de suicidar-se.
Aí ele se enche de remédio, aí ele faz uma tentativa. Só que essa tentativa ainda é um pouquinho tímida, porque na verdade ele não quer se matar, né? O suicida, ele não quer terminar com a vida, ele quer terminar com o problema. Ele quer dar cabo do problema que açoita ele. Então ele não quer terminar com a vida dele, ele quer acabar com o problema. Então ele timidamente vai lá e se entope de comprimidos. E aí de repente ele acorda numa UTI de um hospital, cercado daqueles parentes que ele ficou clamando por ajuda, agora está todo mundo lá desesperado. E aí, cognitivamente, ele, dentro do seu cerne, né, aquilo no seu inconsciente, ele fala, opa, eu tive sucesso, eu chamei atenção, as pessoas estão vendo o que eu fiz. Então depois vai sair do hospital, etc., vai para casa, mas qualquer situação que não seja do seu agrado, ele pode começar a ameaçar as pessoas. Olha, eu vou sumir, hein? Eu vou me matar. Então ele começa a usar isso porque ele obteve um determinado sucesso naquele momento onde as pessoas realmente deram enfoque ao problema dele. Ele realmente tentou se matar. Bom, e aí dentro do Espiritismo, como que a gente vai encarar isso, né? É como se a gente fosse um prisioneiro que está dentro de uma cela, e aí vem o carcereiro para nos soltar. E a gente não quer ir embora, a gente não quer sair. Aquele problema que eu tenho, aquilo que foi construído ao longo da minha existência, ou no meu plano reencarnatório para eu ter que passar, aquilo foi construído com bases sólidas na minha capacidade de carregar aquela carga. Então a gente sabe que Deus não dá uma carga maior do que eu possa carregar. E aí uma pessoa que chega ao ponto de pensar ou até tomar a decisão de se suicidar, é porque ela não está aguentando a carga. Se ela não está aguentando a carga, é porque ela está carregando a carga de alguém. Não é só a dela. Então a gente tem que pensar sobre isso. Será que eu estou carregando só a minha carga ou eu estou carregando a carga da minha esposa, do meu filho, do meu marido, do meu irmão, da minha irmã? Todos nós temos que carregar só a nossa carga. A minha esposa vai carregar dela. Eu posso estar aqui do lado dela, dando exemplo, né? Orientando, mas não carregando a malinha dela. A malinha é dela, não é minha. Se eu carrego demais, realmente o fardo vai ficar pesado. Aí eu vou chegar uma hora que eu vou tentar me suicidar, eventualmente. Não é? Então aquele cara que está preso lá e o carcereiro chega lá, né, esse exemplo, é na verdade todas as provas e as expiações que nós temos na vida que foi construída, ela foi avalizada pelo Criador, pelo nosso Pai. Então, o suicídio é um ato de ingratidão para com a divina providência. É uma ingratidão com Deus. O que é uma ingratidão? Primeiro eu tenho que entender Deus, né? Dentro do nosso entendimento, Deus não pode ser visto como um homem, não pode ser visto como um ser. Então vamos imaginar Deus como essa energia, como nós, né? Está lá no Livro dos Espíritos, inteligência suprema. É assim que nós vamos então desconstruir Deus como homem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não essa imagem aqui. Não é essa imagem, né? Se Deus fosse limitado igual nós aqui, né, a gente não consegue enxergar as costas, né? Será que Deus é assim? Não é, né? Então a imagem e semelhança, o espírito que ele criou. Então se a gente vai imaginar que Deus é infinitamente justo e bom, imutável, onipotente, onipresente, etc., todos os atributos que a gente sabe que são de Deus, nós não podemos imaginar o seguinte: Deus errou nesta minha encarnação. Está muito pesado esse fardo, eu não consigo carregar. Não é o seu fardo, então. Então Deus não errou com a nossa encarnação. E aí quando eu chego ao ponto de dar termo à minha vida em função disso, se eu não acredito que esse Deus que eu desconstruí como um homem, como um ser,
possa ter errado na minha encarnação, então não é Deus. Tá certo? Saí com o meu carro, novo. Aí vem uma Brasília velha, enferrujada e bate no meio dele. Eu já desço daquele jeito. O cara não tem seguro, não tem dinheiro, não tem nada. Aí eu quero brigar com esse cara, eu vou para cima dele. Eu vou fazer um inferno da vida dele, já vou maldizer Deus. E aí a gente não imagina que aquela porta amassada é a minha cura, a minha paga do problema que eu tive lá no passado. E aí eu vou brigar com a pessoa, ou seja, eu vou querer ser preso de novo. Então quando aquele carcereiro vem me tirar da cadeia, eu já cumpri a minha pena, eu vou para cima dele e vou brigar com ele para ser preso de novo. É isso que acontece quando a gente dá um termo na nossa vida, porque a gente não confiou na providência divina, no sentido de que nós estamos no lugar onde a gente tem que estar, com as pessoas que a gente tem que estar, na hora que a gente tem que estar, com o fardo que a gente tem que carregar. Esse é a nossa paga. Eu sou responsável pela minha diabetes, eu sou responsável pelo meu câncer, eu sou responsável pelo que eu tenho, pelo que eu passo. Eu fiz isso em algum momento do passado e eu, por ter errado, eu tenho que resgatar esse mal que eu fiz. Seja para mim mesmo, seja para outrem. E aquelas pessoas que não têm essa noção do pós-vida, né? Então nós aqui, entendendo que todos aqui somos espíritas, você vai pensar, pô, mas essa palestra fala sobre suicídio, eu sei disso. Só que a gente tem que saber que em torno de nós, nem todos são espíritas, nem todos têm esse entendimento. E nós temos que ser multiplicadores dessa consciência para com o outro, para com o nosso próximo. Então, quando a gente percebe determinados sinais, que são esses sinais, olha, eu não estou bem, no nosso vizinho, no nosso chefe, no nosso colega de trabalho, em casa, uma pessoa que não corrobore da nossa doutrina, enfim, nós temos essa consciência de poder orientar essa pessoa de tudo isso que a gente vai ver aqui hoje. Então vamos lá. Falei tudo isso para começar agora, tá? Então, antes de começar, nós vamos ler uma pequena carta de um suicida. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito tempo por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo quando o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será que isso o bastante? Se eu tiver a fome, em vez desse sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Orai por mim. Então, antes da gente entrar na nossa profilaxia, né, alguns dados que são importantes. Na Organização Mundial de Saúde, eles têm o suicídio, né, como um ato deliberado, intencional de causar morte a si mesmo. Ideação suicida, ou seja, a ideia de suicidar-se que pode evoluir para um plano suicida. E culminar em um ato suicida que pode ser fatal ou não. A cada 40 segundos, um suicídio no mundo. É um número alarmante, não é? Imaginar que, desde que a hora que eu comecei a falar aqui, quantas pessoas já se suicidaram no mundo? Para cada suicídio, em média, 20 tentativas. Ou seja, de 20 tentativas, um consegue.
O suicídio atinge todas as faixas etárias e encontra-se em muitos países. Entre as 3 primeiras causas de morte entre indivíduos de 15 a 44 anos, sendo a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 e 24 anos. 10 anos. Os índices têm aumentado em jovens e idosos. No Brasil, 77ª posição na classificação mundial e em números absolutos entre os 10 países com mais suicídios. Estimativa no Brasil, cerca de 25 suicídios por dia. É um dado do CVV, de 2013. Números subestimados, pois alguns suicídios são registrados como acidentes ou morte com causa indeterminada. Sobreviventes. Para cada suicídio, de 5 a 10 pessoas, ou familiares ou amigos, são afetados social, emocional e economicamente. Então, a gente vai vendo a proporção do estrago que isso daí faz. Aí nós temos nas obras básicas, né, no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 943 a 957, discute um pouco esse tema. No Evangelho nós temos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que analisa também o suicídio. E no Céu e Inferno, no capítulo 5, na segunda parte, existem relatos ali de suicidas. E aí a gente não pode falar de suicídio sem falar da principal obra, né, que nós temos conhecimento, que é psicografada pela Dona Ivone do Amaral Pereira, né, e considerada por André Luiz como um tratado, maior tratado de mediunidade dos até 50 anos e dos próximos 50 anos. Então, quem não leu, tiver a oportunidade de ler, leia. Inclusive, agora mais fácil, para quem não pode ler ou quem não gosta de ler, tem audiolivro. Então, se entrar no YouTube e colocar lá Memórias de um Suicida, 20 horas. Em 20 horas você vai conseguir. E é fantástico o que eles fizeram, esse trabalho, assim, com pessoas que dublaram, dubladores lá dos filmes de Hollywood. Então, você se sente realmente lá dentro do negócio. É muito legal. Mas, enfim, para comentar sobre essa obra, né, a Dona Ivone, que foi uma grande médium, não sei se todos conhecem, mas ela morreu, ela desencarnou em 1984, com 84 anos, ela era de 1900, e ela vinha de várias vidas sucessivamente que ela se suicidou. E nessa vida ela conseguiu, né, manter a vida com uma mediunidade incrível, e ela usou essa mediunidade para o bem, conseguiu dar um passinho, hoje trabalha ainda no mundo espiritual em prol dos suicidas. E quem relata, né, quem foi o espírito que relatou essa obra para ela, que foi Camilo Castelo Branco, foi um grande escritor português, que desencarnou por volta de 1890, se suicidou, porque ficou cego. E ele não conseguiu administrar a cegueira na vida dele, ele não conseguiu se curar do problema que ele teve e acabou dando termo à sua vida. Pergunta 944. Então, temos o direito de dispor da nossa vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, algumas razões que levam algumas pessoas ao suicídio, por exemplo, existem inúmeras, né? Mas aqui tem algumas. Basicamente, fugir dos sofrimentos. Então, é aquilo que eu disse. A pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o problema. Então, ela quer fugir dos sofrimentos, achando que ela tomando essa decisão, ela vai resolver o problema dela. Segundo, incapacidade de resolver problemas. A pessoa se sente realmente incapaz de enfrentar aquele fardo e acaba tomando essa decisão. Desequilíbrios fisiopsíquico-espirituais. Pessoas que já se suicidaram em outras vidas trazem esse transtorno, trazem aquele problema que causou o suicídio eventualmente numa outra vida. À medida que a pessoa é testada com aquele mesmo problema, é onde ela embarca novamente para o suicídio. Então vamos supor que uma pessoa sofreu bullying
A hora que ela sofre bullying nessa vida de novo, ela está despertada por esse problema fisiopsíquico, espiritual, e ela acaba se suicidando de novo. Materialismo, desgosto pela vida. A pessoa quebrou financeiramente, eventualmente, muito rica, quebrou, vai ter que mudar de vida, família arrasada, não aguenta, vai lá e se suicida. Então aqui, a falta de fé, nos traz Emmanuel no Consolador, né? É responsável pela quase totalidade dos suicídios. Então quando a gente está falando de suicídio, quase totalidade é falta de fé, segundo Emmanuel. E ontem eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra, onde o palestrante colocou uma coisa que para mim foi assim, muito bacana como ele exemplificou fé. O que é a fé? A fé é você pôr o pé e Deus colocar o chão. Achei fantástico. Primeiro você põe o pé, aí Deus vai lá e coloca o chão. Ou seja, você não tem medo de colocar o pé, que você sabe que ele vai colocar o chão. Isso é fé. Então a falta de fé leva a maioria das pessoas ao suicídio. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. O suicídio considerado como uma desastrada fuga, porque na verdade você não está conseguindo fugir de nada, né? Ricardo Simonetti traz para a gente o seguinte: o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando-se libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o suicida é qual um prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Eu, achando que eu vou fugir de todas essas minhas provas, de todas essas minhas expiações que foram feitas, foram programadas para mim, e sabendo que eu tenho capacidade de aguentar esse fardo, a partir do momento que eu fujo dessa prisão, eu vou ser pego novamente e minha pena vai aumentar. Então, em vez de eu resolver o problema, o que eu fiz? Eu agravei ele. Os tipos de suicídio. Aquele que há a intenção, a pessoa vai lá, pega uma arma, dá um tiro na cabeça. Ele é premeditado, né? E aquele que é o complicado, porque está à nossa volta, que é esse suicídio indireto. Quando a gente começa a pensar no suicídio indireto, a gente vê que a gente é um suicida emocional. Todas aquelas situações que a gente foge, que a gente quer fugir da nossa vida, vamos supor uma pessoa, eu costumo falar que tem pessoas que vieram nessa encarnação a turismo, né? Elas vêm para esperar a vida passar, não faz nada. Não faz o bem, não faz o mal, não faz nada. Então, está andando de lado. É um suicida. Porque ele está matando a vida dele. Ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa, ele é um suicida indireto. Ele está perdendo tempo com a encarnação dele. E aí, do suicídio indireto, obviamente, quem leu Nosso Lar ou assistiu o filme Nosso Lar, né? Quando André Luiz chega, e ele fica lá no umbral por volta de 8 anos mais ou menos, mas quando ele é resgatado, né, que ele chega lá no hospital, e Lísia, se eu não me engano, chega e fala para ele: poxa, que pena que veio através do suicídio. Ele fala: como assim? Eu não me matei, né? Mas ele era e foi considerado um suicida indireto. Ele teve um câncer de estômago, né? Por quê? Em decorrência de tudo que ele deixou de fazer, de se cuidar e de tudo que ele fez para prejudicar o estômago. Ele teve sífilis por uma vida desregrada que ele tinha. Então, tudo isso, ele está se matando. Então, nós, né? Tem gente que gosta de tomar uma bebidinha, né? Tem um social e tem aquele que é o social ao quadrado, né? Aquele que é o social ao quadrado tem que tomar um cuidado, porque vai adquirir aí um probleminha para o futuro. Então, é um suicida indireto. Então, aí,
falando do nosso lado agora, né? Algumas consequências do suicídio, espiritualmente falando. Continuação do sofrimento em maior nível. O que é isso? Vocês vão me imaginar, quem leu o livro lá, o Memória do Suicida, vai saber o que eu estou falando. Quem não leu, vai ter oportunidade de ver mais esboçado, mais explicado. Mas imagina você sentir, depois de morto, né, corpo físico, você continuar sentindo exatamente as mesmas coisas que você sentia e com aquelas dores da forma que você tirou a sua vida. Então vamos dar um exemplo, o cara foi lá e pum, deu um tiro na cabeça. Aí ele se vê vivo, eu não morri. E a gente não morre, né? Eu não morri, eu estou aqui com a cabeça toda estourada, sentindo o tiro na minha cabeça. Vamos imaginar isso. Olha que coisa horrível, né? Aí vamos imaginar a gente lá no caixão, deitadinho, aquele caixão apertadinho, né? E você sentir todos aqueles bichinhos começar a te comer, devagarzinho. E você está vivo. Então você vai sentir isso. Por que você vai sentir isso? Porque quando a gente nasce, a gente recebe uma carga de fluido. Deus vai lá e enche o nosso tanque, né? Esse tanque vai dar até o fim da vida. No fim da sua vida programada, ele vai acabar. Então, o nosso fluido acaba, quando ela tem que acabar. Mas quando eu, no meio do caminho, vou lá e interrompo a vida, o que eu fiz? Aquele cordão que a gente tem, né? Que é chamado cordão de prata, que liga o nosso corpo físico ao nosso corpo astral, ele é bruscamente arrebentado. Então, você traz ainda uma carga fluídica grande. Enquanto não terminar essa carga fluídica, você vai sentir tudo como se você estivesse literalmente vivo. Então a gente imaginando isso, com esse sentimento, a gente vê como é pesado essa situação do pós-morte, de um suicida. E aí o segundo caso, a localização em regiões de sofrimento. Então, para quem viu o André Luiz lá no Umbral, eu diria que aquilo lá é a Disneylândia perto do Vale dos Suicidas. Que é chamado Vale dos Suicidas, né, em função do local para onde esses espíritos que tiram a própria vida vão. É um lugar plasmado pelo fluido dos próprios suicidas. A gente sabe que no mundo espiritual tudo é plasmado, né? Então aquilo é toda aquela energia condensada negativa desses espíritos que deram cabo à própria vida formou aquele local, né? Senão a gente vai começar a falar que existe céu e inferno como um local, como existe aqui o salão do Kardec. Não, é uma situação fluídica plasmada pelas mentes doentias desse espírito. Como narra Camilo Castelo Branco, ele diz que o sentimento no local, o que você sente, porque quem julga a nós quando nós desencarnamos, quem que é? É São Pedro que está com o livrão lá, falando, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não. É a nossa consciência. Essa consciência não tem jeitinho, não tem jeito. Não, mas ali né, foi assim, não tem jeito. Essa consciência julga a gente do jeito que a gente tem que ser julgado. Porque quem gravou as leis aqui foi Deus. Gravou as suas leis. Está fora das leis de Deus? Está errado. Então, quando a gente chega lá, o que dói é a nossa consciência de termos tomado um caminho errado. Nós infringimos uma lei divina. Então, segundo Camilo Castelo Branco, o sentimento que se dá nesse local de dor é tal que nossa imaginação humana é incapaz de sentir, é incapaz de entender. Então, uma dor que a gente não tem nem capacidade de entender, eu não quero sentir. Não quero mesmo. Tormentos, recordações e pesadelos. Então, imagina o espírito num local desse, frio, úmido, ele sente tudo, né?
fala assim, mas morreu, o que ele vai sentir? Ele está sentindo, porque ele tem um perispírito, ele tem um corpo astral. Ele vai sentir frio, ele vai sentir a dor, ele vai sentir os tormentos que a sua própria consciência vai produzir. Ele vai ter pesadelos. Então imagina, quando a gente deita aqui, a gente tem pesadelo, é horrível. Imagina você ter um pesadelo constante, que não para nunca. Deve ser muito ruim. Lesões a nível perispiritual, juntando com as 5, que essas lesões podem se refletir na reencarnação. Então, por exemplo, deu um tiro na cabeça, deu um tiro no ouvido, causou uma lesão no seu aparelho auditivo, causou uma lesão no seu corpo astral. Você vai carregar isso para a próxima ou para as próximas reencarnações. A pessoa foi lá, tomou veneno, se matou. Eventualmente vai vir na próxima reencarnação com um problema na garganta, com asma, com bronquite, falta de ar, não consegue respirar. Isso tudo é uma expiação em função daquilo que você matou em você. Nesse livro, tem um personagem, um indivíduo chamado Mário Sobral. Ele havia, antes de ter se suicidado, ele matou a esposa com as mãos. Apertou o pescoço dela. Ele veio na outra encarnação sem as mãos. E mais outros problemas agravados pelo suicídio dele. Então, ou seja, é muito complexo, porque se você já tinha um problema e você não conseguiu carregar, você vem numa outra com mais problema ainda, como é que vai ser? Aí você vai continuar se matando. Você vai ser um suicida contumaz. Até uma hora que Deus pega e fala assim, então agora você vai ter uma encarnação compulsória. Aí o cara vem todo torto que não consegue se mexer, nem se matar ele consegue mais. Aí ele passa uma vida inteira de resignação para ver se ele consegue entender o que é ele tirar a própria vida. Ou vem um baita de um médium, né? Aqueles que todo mundo acha que é um santo, mas na verdade ele é um médium que veio se doar ao bem, né? Utilizando a sua mediunidade ao bem. Tem alguns que ainda pegam a mediunidade e vai para outro caminho. Você vê nos postes ali. Lê sorte, traz o amor, né? São médiums, né, que estão usando a mediunidade de outra forma. Vai chegar lá, vai ter que prestar conta também, né? Mas enfim, aí existem essas maneiras doloridas de você resgatar, que não vai ser eventualmente numa vida só. E, por fim ali, o desperdício do tempo valioso de progresso. Você deu termo à sua vida numa encarnação, você perdeu ela. Perdeu o tempo daquela e eventualmente mais umas 2, 3, que você ainda vai ter que resgatar o problema só dessa que você tirou a sua vida. Então você vai perdendo tempo de evolução. E o espírito, ele tem essa necessidade de evoluir. Ele tem esse ímpeto, e não de ficar estacionado. E aí a gente se vê perdendo tempo. Então aqui, as consequências do suicídio. Deixa eu olhar o tempo ali, senão eu estouro. Pergunta 957 do Livro dos Espíritos. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Ou seja, chega lá do outro lado, ele vai se desapontar porque não resolveu o problema dele. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. É o que a gente falou agora há pouco. O suicida no pós-morte pensa que continua vivo, observa o seu corpo e pode permanecer ligado a ele, sentindo-lhe a desagregação, que é a ligação do perispírito com o corpo. Então é o que eu falei. Ele pode ficar lá juntinho ao corpo dele, lá dentro do caixão, sentindo todas aquelas dores. Esse estado pode durar o tempo em que deveria ter vivido, que é aquele lance do fluido. Pode durar todo o tempo que ele tinha ainda de vida pela frente, ele ficar nesse estado aqui.
continua a sentir as agonias da morte e sofrimentos maiores do que os que quis evitar. Então ele quis evitar algum tipo de sofrimento, ele vai conseguir um outro maior ainda. Enorme perturbação espiritual decorrente da consciência culpada e da incerteza íntima de ter transgredido a lei divina. Aí a consciência dele vai falar. Ele viu que errou e aí ele vai ter a consciência culpada em função do ato. Longo progresso de reabilitação através da expiação. Primeiro nas zonas purgatoriais e depois numa nova encarnação. Aqui é só uma parte lá do filme de Nosso Lar, né? Quando André Luiz está lá no umbral. Atenuantes e agravantes. 944A do Livro dos Espíritos. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. E a 947. Pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia não penseis que seja totalmente absolvido se lhe faltaram firmeza e perseverança e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Então aquele que está nas últimas, não tem nem para comer, e ele se entrega, então ele é um suicida, ele se entregou. Agora, aqueles que podiam ajudar esse daí e não ajudaram, são mais culpados que ele. Olha que responsabilidade a nossa naquele lance do amor ao próximo, né? E a gente sempre costuma falar o seguinte, não importa não fazer o mal, tem que fazer o bem. Se não fizer o bem, não está fazendo nada. Então fala, mas não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Então tem que fazer o bem. 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O cara tem um problema que vai ter uma vergonha enorme sobre a família dele, filhos, etc. Ele vai lá e tira a própria vida. O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver a falta. Então aqui a gente vê que a análise, obviamente, não existe uma regra dura. Olha, fez isso, aconteceu aquilo. Né? Deus existe, obviamente, todo tipo de análise dentro da sua justiça. Né? Ele vai analisar fato a fato de como que aquilo foi feito, mas de fato o crime foi feito. Mas pode haver atenuantes aí no meio do caminho. E aí a profilaxia do espiritismo, né? Ela nos mostra que a vida continua. Então, teoricamente, quando as pessoas têm esse entendimento da vida, ela já, vai pensar 10 vezes antes de tomar esse ato. Fortalece a nossa fé em Deus e no futuro, porque a gente sabe que existe um futuro. Esclarece os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio. Por que eu estou sofrendo aquela situação? Porque eu fiz alguma coisa lá atrás. Não é de graça, eu estou no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Então eu vou entender os meus sofrimentos. Né? Quando a gente procura desfazer os nossos desprazeres e a gente procura um meio de não ter desprazer. Mas se a nossa vida não tivesse desprazer, a gente ia cair numa rotina que a gente ia chegar no tédio. E o tédio é um primo próximo do suicídio. Então os desprazeres eles fazem nos movimentar. E a gente tem que procurar entender por que estamos passando por aquilo, que aquilo é uma lição que nós temos que aprender. Então se eu sou avarento, eu peço uma encarnação para eu vir o quê? Rico? Não. Eu tenho que vir pobre. Para eu saber o que é não ser avarento. Aí eu venho pobre, me vejo pobre e aí me revolto com os ricos. É o bandido, né? É o cara que está na cadeia, o carcereiro vem soltar e eu brigo para ficar. E aí eu vou continuando preso. Faz com que os próprios suicidas venham nos advertir. Então aqueles espíritos que foram suicidas, que já entenderam, já passaram por todo aquele processo e etc., eles trabalham em prol
das pessoas, dos espíritos que eventualmente podem se suicidar. A gente sabe que nesse vale, né, e quem é responsável pelos suicidas é a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Então, esses suicidas todos depois são levados no plano espiritual para o hospital Maria de Nazaré. Maria é responsável pelos suicidas. Nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar. Por que também orar e vigiar? Porque a gente sabe que a gente não está sozinho, né? Nós temos o nosso amiguinho espiritual, mas nós temos aquele outro também que fica ali do lado, buzinando na nossa orelha, né? Aquele que a gente dá sintonia, que são os nossos obsessores. Descobriu-se no plano espiritual locais onde espíritos organizados treinavam as pessoas para se suicidar. Espíritos ruins. Até eles conseguirem romper essa barreira, e não é ir lá e desmontar o circo, né? É convencer os malfeitores a não fazer mais aquilo, porque todo mundo tem livre-arbítrio. Ele fala, não, vou continuar fazendo, e não tem o que fazer contra, tem que convencer. Você consegue convencer uma pessoa teimosa que você conhece, encarnada? Imagina um espírito desencarnado que se comprasse com o mal. É difícil. Então, orar e vigiar é para nos proteger desses eventuais obsessores que podem estar ali dando uma ideia na nossa cabeça. Aquele que está dando sinal que não acha, esse aqui vai dar a solução para ele. Pula do prédio. E aí o cara vai lá e pula. Consolador prometido por Jesus, que é, né, o Espiritismo. Aqui só um particular. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ou seja, ter fé na providência divina. Se eu sei que eu estou passando por dificuldade, porque eu tenho que passar por dificuldade, porque isto é a minha cura, por que eu vou jogar ela fora? Por que quando o carcereiro vier me soltar, eu vou bater nele? Deixa ele abrir a porta que eu vou embora. Eu vou passar por isso. E lembro, se a carga estiver muito pesada, é porque está carregando uma carga extra. Como podemos auxiliar os suicidas? Eu vou dar uma adiantada aqui, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Mas aqui é uma oração, na verdade. Então, como que a gente pode ajudar? É orando por eles. E para finalizar, eu trouxe um poema. Eu gostaria que ali pudesse focar aqui no quadro. Então, suicídio não. Ah, meu amigo querido, alguns versos vou te ofertar, torcendo para que minhas palavras possam te iluminar. E mude a tua opinião, não tire a tua vida não. Eu vou tentar te ajudar. Para começo de conversa, quero confraternizar. Sei que a tua dor é grande, mas estou a te escutar. Aqui tens um ombro amigo, então escuta o que eu digo, que tudo irá melhorar. Mas preciso que me ajudes. Vamos comigo pensar? A vida é um presente divino que não vale a pena tirar. E também tenho que lhe dizer que depois que você morrer, ela vai continuar. A vida é uma grande escola onde estamos a estagiar. E cada existência é uma série pela qual precisamos passar. E não adianta fugir, porque se você desistir, terás que recomeçar. Do mestre dessa nossa escola, tu já ouviste falar. E um belo dia num monte começou a nos ensinar. E disse que foi para os aflitos, com todos os seus conflitos, que ele veio consolar. Eu também preciso dizer algo talvez de espantar. Digo que a tirar a tua vida, vivo irás te encontrar. E num vale de aflição e de muita desolação, você irá despertar. E lá sofrerás muito mais pela sua existência encurtar. Pensas que irás ter alívio, mas sua dor só irá aumentar. E é por isso que eu te digo, meu companheiro e amigo, nem pense em se suicidar. Observa o exemplo infeliz
dos que vêm a te falar, e vivos, depois que morreram, eles voltam para te alertar e falar de seus sofrimentos e de todos os tormentos que passaram a experimentar. Mude a tua referência, deixe de se lamentar, encare os problemas de frente, que tudo irá superar, porque força você tem e contas com o auxílio do bem e de amigos a te amparar. Levanta a tua cabeça e passes a observar que se você sofre no mundo, não estás no primeiro lugar. Há outros que sofrem também e que estão sem ninguém, com quem possam desabafar. Que tal esquecer sua dor e teus ouvidos emprestar? Oferecer ombro amigo para que outros possam chorar, e amparando teu irmão, em toda a sua aflição, a tua própria irá se curar. E assim, pouco a pouco, verás sua dor cicatrizar, ao usar esse remédio poderoso e salutar, de muita capacidade, que se pode tomar à vontade, e esse remédio é amar. Olha, espero sinceramente ter podido te ajudar. Fica aqui o meu presente, que espero tu possas guardar no fundo do teu coração e com toda a minha emoção, que Jesus possa te abençoar. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite.